Graça e paz nosso Senhor, meu nome é Viviane Santos e esse é o nosso Chá com Bíblia. E hoje o nosso tema é Vitória dos Improváveis. E a gente vai contar um pouquinho da história sobre Gideão, que foi um homem que liderou o povo de Israel, né, para lutar contra os midianitas. E a gente vai começar lá em Juízes, capítulo 6. A opressão dos midianitas. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Só parar aqui um pouquinho, porque no Antigo Testamento a gente vai ver por diversas vezes que o Senhor permitia que o povo inimigo atacasse Israel, porque por muitas vezes eles desviavam daquilo que Deus tinha colocado para eles como direção para eles seguirem, né? Eles acabavam sendo idólatras, ou muitas das vezes eles se misturavam com os outros povos e acabavam tendo práticas, né, que não agradavam a Deus. Eles começavam a ter idolatrias, né, a se comportar como aquele povo que estava ali ao redor, e isso era mal perante os olhos do Senhor, né? Porque Israel era um povo separado, é um povo que teria que se santificar, né? Que teria que ter como o Senhor, o Deus, como um direcionador, né? De tudo aquilo que eles fizessem. E por muitas vezes eles desviavam do foco, né? Eles saíam dessa direção de Deus. E a gente vai ver por diversas vezes, né, o cativeiro babilônico, né, assim como aconteceu com Daniel, que foi levado em cativeiro, e outros também, né, a gente falou de Neemias, que fez a reconstrução dos muros. Se você for ver, são várias histórias, né, em Ageu também, quando eles retornam depois de 70 anos de cativeiro. Então, por diversas vezes, Deus permitia que eles passassem por essas provações para que eles pudessem voltar a Deus, né? Os seus pensamentos, as suas atitudes, que eles reconhecessem os erros e eles pudessem largar, né, abandonar esses costumes e tivessem um foco em Deus, né? Voltasse a buscar em Deus aquilo que o Senhor tinha preparado para cada um. Então a gente vai continuar. Eu vou ler de novo, né? A opressão dos medianitas. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e viam como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então, assim, imagina você plantar aquele trabalho todo, né, de fazer o plantio e vir um povo e destruir tudo aquilo que você tem de recurso, de alimento. Então era isso que acontecia, né? Além de ser uma humilhação, era algo né, que era uma vergonha para eles, eles não tinham nem como se sustentar. Então aí o povo voltou para Deus e começou a orar a Deus, pedindo a Deus ajuda por conta disso, né? E o Senhor, ele fez um chamamento a Gideão. E Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, né? Que era um lugar que ele tinha como um esconderijo para ele poder produzir ali o trigo e não acontecer a mesma coisa que acontecia em tantos outros lugares, né? De ter a destruição, de ter... não ter um sustento. Então, ele viu como uma estratégia fazer esse trigo no lagar, que era um lugar mais escondido, né? Eram buracos em rochas, assim como eles usavam para fazer a parte de vinho, né?
Então, ele estava lá escondidinho fazendo o seu trabalho para ajudar e sustentar sua família, né? E lá ainda em Juízes 6, no versículo 12, diz o seguinte: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Então a gente vê que muitas das vezes, quando a gente é colocado numa situação onde a gente é confiado em nossas mãos algo, seja no seu trabalho, seja na sua casa, uma família, né? Um destino, uma orientação a alguém, né? Às vezes alguém vai até você para pedir uma ajuda e você às vezes se sente pequeno, né? Fala assim, nossa, Senhor, eu não sou capaz, né, de fazer isso. Aí que entra a providência de Deus. Porque o Senhor, Ele nos fortalece, né? É na nossa fraqueza que Ele nos fortalece, né? É a gente ter realmente essa humildade de reconhecer que nós somos pequenos, mas com o Senhor a gente pode ter uma grande força, que é conduzida por Ele, né? Que é dada por Ele. Então, Gideão, ele tentou sair, né, desse chamamento, só que o Senhor, Ele fortaleceu, né? Confirmou e falou que iria com ele. E junto a ele, o Senhor também deu algumas direções. E a gente vai ver aqui. Lá em Juízes 7, fala o seguinte a partir do 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, porque ele começou a recrutar homens, né, para guerrear, para ir até o acampamento dos midianitas. Só que eram 32 mil homens, né? E o Senhor disse a Gideão que era uma quantidade muito grande para o que ele queria fazer. E ele disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas mãos de Israel, nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram o povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze eu descer as águas, e ali os provarei. Aquele a quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Então o Senhor fez tipo um teste, né? Colocando aqueles homens aí até aquele lugar que tinha água, e eles foram beber a água. E o Senhor disse que aquele que pegasse a água e levasse até a boca, levasse até a boca e lambesse, esses seriam os escolhidos, né? Porque muitos se ajoelhavam, né? E bebiam a água como se fosse cão, né? O que está escrito aqui. Bebiam água como cão, lambendo na própria água direto. Então, aqueles que faziam isso, eles ficavam desprotegidos, né? E aquele que levava até a boca, ele estava atento ali, ó, estava olhando o que estava acontecendo ao redor. Então, esses foram no número de 300 e esses foram os escolhidos pelo Senhor para poder estar junto ao líder Gideão, combatendo contra os midianitas. E esses 300 junto a Gideão foi até o acampamento dos medianitas. E lá no versículo 16 continua falando: então repartiu, porque o Senhor deu estratégia a Gideão e ele seguiu. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis.
Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vos também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e dizeis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas. E tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Então imagina, né? Eles tocaram as trombetas todos juntos e quebraram os cântaros todos juntos. Então imagina o barulho que fez na hora, né? Os midianitas não esperavam isso, porque de tanto eles tirarem, de tanto eles humilharem eles estavam coagidos, né? Então eles não imaginavam que eles iriam ter essa reação. Então essa ação da trombeta e dos cântaros quebrados geraram um grande barulho ao redor do arraial. Cada 100, né, dividido em 100 ao redor, ali gerou um medo nesse povo, né? Então falaram, assim tocaram as 3 campanhas, né? Companhias, perdão, os 300 no total, né? As trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e gritar e fugir. Então eles começaram, os midianitas saíram correndo, fugindo, porque acharam que era muito o povo que estava ali, né? Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Então, eles mesmos se guerrearam entre si, né? Eles tiveram ali, mataram um ao outro, né? E isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Beticita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Você vê que como o Senhor deu essa estratégia, como que foi feito, né? Como que foi tremendo isso, né? É uma estratégia, e Gideão fez isso. Eu falo que ele seguiu a direção de Deus, né? E a gente vê aqui, ó, em Juízes 8, se você for ver o início, né? Eu não vou estar lendo tudo, mas se você puder tá lendo, como muitos fugiram, né? E reis, né? Assim, eles tentam proteger os seus líderes, né? O seu povo, para dar continuidade a esse reinado em outros lugares. Eles foram atrás, né? Os midianitas foram atrás para que pudesse também exterminar os líderes, para que não houvesse risco de ter deles ressurgirem novamente, né? Uma ascensão. Então, eles eliminaram por completo. E lá em Juízes 8, no 28, fala, assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel. Nunca mais levantaram a cabeça e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Então, olha que tremendo que foi realizado, né? Através desse feito, dessa coragem que foi de Gideão levar, e a confiança, né, em Deus de levar apenas os 300, o Senhor fez com que eles ganhassem essa batalha, né? E que eles voltassem a ter a paz durante o tempo, né, de 40 anos, que foi o que está falando aqui na palavra. Então, o Senhor falou no meu coração, né, que a obediência gera vitória, né? A obediência a Deus é uma forma de você manifestar o amor a Deus, né? A sua sujeição ao Senhor. E ele seguiu a direção, né, na escolha das pessoas que estavam ali, os 300, né? E isso me remete muito a lembrar, a pensar, né, que às vezes você deixa de fazer as coisas por conta de não se achar capaz, assim como o Gideão falou do início, mas também quando você toma coragem, às vezes você não tá levando consigo as pessoas capacitadas por Deus, né? Que a gente às vezes olha com o nosso olhar, né, julgador, e acha que que você tem que levar mais pessoas, que às vezes você não tem o suficiente de recurso. E o Senhor, assim como ele falou, que para que não tivesse a vanglória desse povo, que achando que eles conseguiram ganhar essa batalha com as próprias mãos, o Senhor ensinou a gente aqui
que a gente pode vencer batalhas com aquilo que a gente tem, com os recursos que a gente tem. Basta a gente confiar e seguir a direção de Deus, que é muito importante. Não é simplesmente você pegar aquilo que você tem e ir. É você seguir a estratégia, você ter critério na escolha daquilo que você tem de recurso, na escolha das pessoas que estarão com você para guerrear por você, né? Para poder abrir um negócio, para você ter uma estratégia de ensino no seu trabalho, na sua faculdade, né? A respeito das pessoas que andam com você, porque isso faz muita diferença, porque por mais que a gente tenha a nossa personalidade, não seja pessoas influenciáveis, você acaba recebendo ali, entra no seu coração, né, através dos ouvidos, experiências e testemunhos ao seu redor, né, às vezes você deposita sua confiança num homem, num amigo, alguém que realmente é bom para você e fez de tudo para te ajudar, mas o Senhor fala, né, maldito homem que confia em outro homem e deposita sua total confiança nele, porque às vezes aquilo que é bom para ele não é bom para você. Então, hoje eu venho dizer para você, né, o que Deus colocou no meu coração, para que você possa buscar em Deus as estratégias certas e as pessoas certas, para que você possa ser vitorioso em tudo aquilo que você faz, né? Nas batalhas diárias, nas suas conquistas, né? Tudo aquilo que você tem almejado, que você tem planejado, coloque o Senhor em primeiro lugar, né? Não se sinta pequeno, assim como inicialmente Gideão achou. Se sinta pequeno sim, mas grande no Senhor. Ele é capaz de mover o céu, terra e muitas outras coisas a seu favor. Mas às vezes ele vai usar algo simples, assim como uma trombeta e um cântaro, para ganhar uma batalha. E eu creio que você já tem o recurso necessário para você guerrear e você vencer essa vitória, essa batalha. Em nome de Jesus, eu vou estar orando por vocês e eu vou falar que em Cristo a gente é mais que vencedor, né? E nós já temos a Ele, que é a nossa vitória completa, né? A salvação em Cristo. Mas o Senhor, Ele quer fazer você ser abençoado e prosperar aqui na terra. Então confia nele, né? E vamos orar e ora com fé, que eu creio que Deus vai fazer na sua vida, assim como Ele tem feito até hoje, né? Pai, em nome de Jesus, venho agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, por toda a vitória que o Senhor já nos concedeu. Pai, eu venho pedir que o Senhor venha repreender todo espírito de medo, espírito de confusão, todo o mal que possa estar no coração dessas pessoas, no meu também, Senhor. Tira toda a paralisia, toda a trava, tudo aquilo que tem sido impedimento em nossas vidas, para que a gente possa prosseguir rumo ao nosso lugar desejado, rumo à nossa Canaã. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha dar estratégia, sabedoria para cada um de nós, que o Senhor venha nos ensinar a ter estratégia para escolher aqueles que estão andando conosco, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos mostrar de forma clara, Pai, aquilo que nós já temos e que em nossas mãos, potencializado pelo Senhor, possa ser usado para a glória do Teu nome. Que o Senhor venha nos ensinar e nos ajudar, Pai, dando visão espiritual, estratégia, sabedoria, Pai, a forma correta de agir para que a gente venha ser vitorioso em tudo aquilo que a gente faz. Por isso eu te peço, faça a Tua vontade em nós e através de nós, Pai, e que nós possamos dar glória ao Senhor para todas as nossas conquistas. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você continue firme e forte e vai na tua força, que o Senhor é contigo. Entregue teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Confia nele, Ele já está agindo ao seu favor. Busque nele em oração e Ele vai te dar a resposta e vai usar pessoas para te abençoar também. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida e vamos tomar o nosso chá. A próxima vez estaremos juntos. Deus abençoe.